Olá, terça-feira, 3 de fevereiro. Hoje a gente discute segurança. Vamos conversar com o diretor do DENTER 4, o delegado Marcos Mourão. E mais... Política. Primeira sessão do ano tem protesto e nova formação das comissões. Esporte. O Unesp Notícias acompanhou um grupo de apaixonados por futebol americano que treina firme em Lençóis Paulista. Com quase 6 horas de duração, foi realizada ontem a primeira sessão da Câmara deste ano. Num clima bastante acirrado, os vereadores votaram a composição das 12 comissões permanentes. A sessão contou ainda com um protesto pela liberdade de imprensa. A primeira sessão de 2015 começou com manifestação. Membros e apoiadores do portal Participe estiveram na Câmara nesta segunda-feira para protestar contra um pedido feito pelo vereador Fábio Manfrinato. O parlamentar queria que uma charge do site fosse removida. A ilustração retrata uma denúncia investigada pela Comissão de Fiscalização e Controle de que Manfrinato teria utilizado uma licença médica para ir à praia. Nós fizemos uma reportagem, em cima disso fizemos uma charge, tudo com a máxima de credibilidade, com o máximo de interesse público, e nós recebemos uma notificação extrajudicial pedindo que o nosso conteúdo fosse retirado do ar em um período de 48 horas. E nós não vamos retirar do ar por entender que o que nós fizemos é um trabalho jornalístico sério, com credibilidade, e nós entendemos que o interesse público maior disso é toda a denúncia que está rolando por trás. O vereador afirma que fez o pedido por se sentir ofendido com a forma como foi retratado na ilustração e que tudo não passou de um mal-entendido. Segundo ele, tudo foi esclarecido depois de uma conversa com representantes do portal. Foi feita uma charge contra a minha pessoa, na minha visão interferindo a minha família, e a gente já passou por alguns outros casos, algumas agressões digitais no passado, que isso leva até a gente a ter uma paciência menor quanto ao caso. Em momento algum, eu pensei em algum tipo de censura. Logo que foi aberta, a sessão foi suspensa. Os vereadores se reuniram a portas fechadas para discutir a nova composição das comissões. Só depois de muita conversa, foram 3 horas de discussões que a sessão foi reaberta. Já com a nova mesa diretora da Câmara composta, 1 a 1, os líderes de partido indicaram os vereadores para as comissões. Na escolha dos membros da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, uma das mais disputadas, 2 nomes foram rejeitados em votação aberta: o do vereador Fábio Manfrinato, do PR, e de Natalino da Pousada, do PV. Com isso, a comissão está composta por Thelma Gobi, Roberval Sakai, Roque Ferreira, Fernando Mantovani e Fabiano Mariano. Fora da Comissão de Justiça, o PR conseguiu uma vaga em Economia, Finanças e Orçamento, também bastante cobiçada pelos vereadores. Além de Fábio Manfrinato, os membros são Marquinho da Diversidade, Roberval Sakai, Alexandro Bussola e Lima Júnior. O PV, que ficou de fora das 2 comissões anteriores, conseguiu uma cadeira em Fiscalização e Controle, a terceira mais concorrida. Junto com Raul Gonçalves, integram a comissão Thelma Gobi, Roberval Sakai, Roque Ferreira e Lima Júnior. Ficaram de fora dessas 3 comissões principais os vereadores Moisés Rossi, do PPS, e Paulo Eduardo de Souza, do PSB. Enquanto isso, PMDB, PSDB, PT e PP têm representantes em todas. A composição reflete a divisão que se formou na Câmara depois da eleição da mesa diretora no fim do ano passado. Estava diminuindo esse racha, mas com a postura que a maioria teve hoje, que 9 vereadores tiveram hoje, estabeleceu-se o racha definitivo entre os vereadores. Eu entendo que hoje, pelo menos, está bastante rachado. Para o líder do governo no Legislativo, por causa dessa nova formação, o biênio 2015-2016 será bastante diferente do anterior. A impressão que dá é que no primeiro biênio estavam todo mundo
se conhecendo e se paquerando. Agora houve o casamento e no casamento sempre tem os problemas, né? Então é mais ou menos isso aí, começa algumas desavenças, infelizmente. Apesar do cenário acirrado, o presidente da casa, Faria Neto, pondera que as disputas são naturais na formação das comissões e aposta em um bom trabalho dos vereadores depois que a poeira baixar. Esses impasses sempre existem. Comissões formadas, agora é trabalhar bastante, né? E nós esperamos que durante esses 2 anos possamos fazer um grande trabalho e que a cidade fique satisfeita com o trabalho do Legislativo. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou mais 10 casos de dengue em Bauru. Neste ano, a cidade já contabiliza 29 casos, sendo 15 contraídos aqui e 14 importados. No ano passado, foram 432 registros, sem nenhuma morte. Para tentar diminuir os criadouros do mosquito, a Prefeitura lançou hoje a campanha Big Busca Bauru. A dengue está no paredão. O objetivo é conscientizar a população para evitar o acúmulo de água. A atenção deve ser redobrada depois das chuvas, como a que tivemos ontem. A gente vê agora como fica o tempo nos próximos dias. Tarde com chuvas isoladas em várias regiões paulistas. Amanhã o tempo deve ficar ainda mais instável, o que aumenta a possibilidade de chuvas em todo o estado. Para Bauru, podemos ter chuva ainda hoje. Amanhã, a possibilidade é ainda maior. Agora, a umidade do ar é de 50%. Os ventos sopram fracos, a 2 km por hora. Nesta terça, os termômetros variaram entre 19 e 32 graus. Amanhã, a mínima prevista é de 23 e a máxima de 30 graus. Depois do intervalo, nós vamos conversar com o delegado Marcos Mourão, diretor do DEINTER 4. Em discussão, os índices de criminalidade na região e os desafios da Polícia Civil aqui em Bauru. Participe com perguntas. É daqui a pouco. Continue com a gente. Voltamos e o assunto agora é segurança. Vamos conversar com o diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior 4, o DEINTER 4. O departamento responde por 7 delegacias seccionais em 89 cidades da região. Recebemos o delegado Marcos Mourão, que acaba de assumir esse cargo. Muito obrigada, doutor Mourão, por sua presença. Uma satisfação atendê-los. Doutor Mourão já foi delegado seccional por 2 anos aqui em Bauru, né? E ocupava o cargo de delegado assistente no DEINTER 4. Essa é a minha história em Bauru. Ficamos lá na seccional, depois subimos para a divisão do departamento, onde eu tive a noção de como funciona o departamento. E agora, por convite, nós assumimos então a direção. E falando sobre os desafios nesse novo cargo agora, de abrangência regional, vamos dar uma olhada então nos índices de criminalidade na nossa região, comparando os dados do ano passado com o ano anterior, com 2013. E se a gente olhar os dados, 2 grandes índices preocupam, que é o número de casos de furtos e roubos de veículos e também a questão de homicídios. Queria saber do senhor como que se faz a prevenção do crime de homicídios. Só para relatar, no ano passado nós tivemos 171 casos, quando em 2013 foram 144. Então, houve um aumento expressivo. Sim, a única notícia boa eu tenho é que em janeiro de 2014 foram 20 homicídios. E este ano 10. Já reduziu pela metade neste primeiro mês. Para você prever homicídio, são ações da seguinte maneira. Você tem que aprender armas, aprender faca. Alguém que esteja num bar bebendo com uma faca, ele tem que ser levado para a delegacia, onde há uma contravenção penal. Você tem que esclarecer o crime para prender o autor. Isso é um exemplo de não impunidade. Então, caso a polícia reaja quando acontece um homicídio, esclarecendo, isso inibe alguém, porque ele sabe que se ele cometer um crime, ele tem grandes possibilidades de ser preso. Então, a missão da Polícia Civil é o esclarecimento de crimes. É isso que a gente fala. Nós temos que aperfeiçoar a investigação e também não se esquecer da apreensão da arma de fogo e também da faca, porque ninguém tem direito de entrar armado com uma faca num bar. Bebe, briga, vai esfaquear a vítima. E outro índice sobre o qual nós já falamos, que é o número de furtos e roubos de veículo, que também teve um aumento expressivo. No ano de 2013 foram 2.304 e no ano passado foram 2.745 registros.
Como que se diminuem esses índices, doutor Mourão? De furto de autos ou furto em geral? Veículos. De veículos, que foi o que mais cresceu. Nós temos que, já começamos com os emparedamentos de possíveis receptadores. Então a polícia precisa saber, geralmente são carros mais usados, que são subtraídos pela facilidade de subtrair um carro usado. O carro novo, ele apresenta bastante dificuldade, então aumenta um pouco o roubo. O autor vai, ameaça a vítima e leva o carro. Felizmente, embora aumentando, o índice de roubo de veículo na nossa região é pequeno. O índice de furto de veículo, que é aquele sem violência à vítima, ele é grande. O próprio cidadão, ele pode contribuir sempre fechando o carro, colocando o alarme e dificultando. O ladrão quer facilidade. Ele vai furtar o carro que está aberto, está destravado ou não tem alarme. Agora, a polícia tem a obrigação de esclarecer a autoria de quem está subtraindo. Existem flagrantes que estão ocorrendo, principalmente de receptadores. Foi aquele que não furtou o carro, mas está utilizando o carro furtado. E ele vai preso. A legislação prevê pena severa, então ele é autuado em flagrante e fica preso. É isso que a Polícia Civil tem que fazer, esclarecer quem está agindo na subtração, quem está com a receptação, para você reagir e reverter esse quadro que realmente aumentou. Aumentar o número de veículos recuperados também é um grande desafio que ajudaria a inibir, mais uma vez, esses criminosos, né? O índice de recuperação de carros na nossa região é de mais de 80%. O que acontece é assim, subtrai o carro, no dia seguinte ele está ali sem o step, sem o toca-CD, sem o banco. Desmontado. Então, na verdade, a gente tem que rever essa situação. Geralmente, esse furto, ele caracteriza mais como furto de objeto, que não é o furto de auto. O auto ele só é removido para que se retire o objeto que está nele. Para a população não interessa isso. A população interessa a diminuição do furto do veículo. Nós estamos estudando como que o hábito, né? Onde são encontrados esses carros abandonados, para tentar identificar e ter ações preventivas, né, juntamente com a Polícia Militar, e tentar reverter nós vamos conseguir reverter esse quadro. Falando sobre os desafios à frente do DEINTER 4 agora, de que forma o senhor pretende dar mais agilidade ao serviço prestado pela Polícia Civil, especificamente aqui em Bauru, que o atendimento à população é feito na Central de Polícia Judiciária? Esse é uma prioridade. Já agimos junto com o delegado seccional e com o coordenador. Nós colocamos estagiários da Fundap no atendimento. Cerca de 30% das pessoas que vão na central vão assim com um assunto que não é necessário um registro de uma ocorrência policial. É extravio de documento, é alguma orientação. Então, este estagiário ele tem condição de falar, olha, a senhora não precisa ficar esperando aqui 2 horas para registrar a ocorrência. A senhora pode agir de outra maneira. Temos também a delegacia eletrônica, que quem tem condições entra no www.segurançapublica.com.br, acha a delegacia eletrônica e faz a ocorrência da sua casa, que é o extravio de documento, um furto simples, todo crime que não precisa de perícia. Então a pessoa não precisa se deslocar até a central, ele tem o conforto de fazer pela internet. Quem não tem esse recurso, vai à delegacia e a nossa luta é para diminuir o tempo de espera. Que tem dias que nós registramos na central mais de 100 ocorrências, e fora os flagrantes. O flagrante é uma peça formal que demanda tempo. Então, nós temos que estudar, ser criativos, e já se iniciou esse processo, e as notícias que vêm de lá são boas, de uma celeridade maior no atendimento. Faltam mais policiais? De quanto é o déficit hoje de policiais civis? Faltam delegados de polícia, escrivães de polícia, investigadores de polícia, agentes de telecomunicações, papiloscopistas. O maior déficit que nós temos são os escrivães de polícia. Nós temos 7 seccionais. Cada seccional tem uma característica. Por exemplo, Jaú, faltam muitos delegados. Assis também. Bauru, Marília, escrivães de polícia e investigadores de polícia. A boa notícia é que os concursos estão sendo instaurados. A academia
tem várias turmas se formando. Cabe a mim, que senta lá no conselho, que é o comando da Polícia Civil, demonstrar a necessidade da nossa região com relação a novos servidores. Não é fácil, porque o que se vê lá? Não, São Paulo tem 500 roubos por dia, então nós precisamos de mais gente. Mas nós também, aqui em Bauru, temos desafios. Aqui o policial, ele tem uma identidade e ele é cobrado. Então nós precisamos demonstrar a necessidade de um reforço e tem vindo, sim, já vieram escrivães, já vieram investigadores, e nós acreditamos que esse ano virão policiais civis recentes. Delegado, muito obrigada por sua presença. As ordens, e se precisar, sempre estaremos à disposição para esclarecimentos. No próximo bloco, você vai conhecer o Lençóis Paulista Readers. O time se esforça para jogar o futebol típico dos norte-americanos. Voltamos já já. Um recado agora para os foliões de Bauru. A Secretaria Municipal de Cultura está com inscrições abertas para oficinas de carnaval. Podem se inscrever desde crianças, a partir dos 5 anos de idade, até adultos e idosos. Serão construídas fantasias e adereços com material reciclável. Tudo ao som de músicas típicas carnavalescas. As oficinas vão até o dia 13 deste mês, em vários pontos da cidade. As inscrições devem ser feitas pelos telefones 3232-1333 ou 997880753. Até quem não é muito ligado em esporte deve ter ouvido falar nos últimos dias do Super Bowl. É a final da Liga Norte-Americana de Futebol Americano, o evento mais importante do esporte no país. O jogo foi assistido por 114 milhões de pessoas só nos Estados Unidos no último domingo, recorde histórico da transmissão. Com tanta visibilidade, o futebol americano ganha cada vez mais adeptos, inclusive aqui na nossa região. Nós acompanhamos um grupo que se reúne toda semana em Lençóis Paulista. O time treina forte para disputar o Caipira Bowl, o campeonato amador organizado pela Associação Pro Futebol Americano. Todo fim de semana, esse grupo de amigos se reúne no Parque Vitória Régia. O motivo é o futebol americano, um esporte que muita gente conhece apenas pelos filmes ou pela televisão. Esses rapazes são membros do Lençóis Paulista Readers, time formado em 2014. O Murilo é o técnico da equipe. Ele já foi jogador em Araras e conta que foi difícil organizar um time em Bauru. No começo a gente tentou formar um time jogando aqui mesmo no Vitória Régia, só que o gramado aqui é bem ruim, ele é cheio de buraco, tem caco de vidro, tem às vezes quando acontece festa tem latinha. A gente durante algum tempo tentou entrar em contato com a Secretaria de Esportes, né, aqui de Bauru, e na época foi oferecido um campo pra gente, só que a prioridade era do futebol amador. Quando todos os bauruenses chegam ao ponto de encontro, é hora de partir rumo a Lençóis Paulista. É na cidade, a cerca de 40 quilômetros de distância, que os jogadores se tornam um time. São cerca de 50 jovens, moradores de Bauru e de Lençóis, que descobriram no esporte do Tio Sam uma nova forma de superar os próprios limites. Apesar de praticar um esporte norte-americano, esse pessoal aqui não esquece as suas origens. O nome Readers, que significa leitores em inglês, é uma homenagem a Lençóis Paulista, conhecida como Cidade do Livro. Quando o treino começa, o aquecimento é pesado. Eles praticam habilidades como agilidade, força e precisão nas jogadas, além de muita estratégia. Como no esporte, as equipes precisam marcar pontos e impedir que o adversário pontue, tudo precisa ser minimamente planejado. Eu monto umas jogadas, eu vejo o que pode dar certo e aplico elas no treino para ver se na prática sai como era esperado na teoria. O que eu uso para montar essas jogadas? A altura dos jogadores, a experiência, a visão dentro de campo deles, velocidade. E as jogadas não são das mais simples. Eles precisam se esforçar para pegar a bola e driblar os adversários. Só que, diferentemente de outros times de futebol americano, o Readers joga a modalidade flag.
Aqui, o objetivo não é derrubar os rivais, mas sim tirar deles essas faixas de tecido presas na cintura. Quem perde a faixa tem a jogada interrompida. Dá para perceber o empenho deles em campo. Afinal, o futebol americano exige muita dedicação e atenção. Um erro pode mudar totalmente a cara do jogo para você. Uma desatenção sua, o outro time pode roubar a bola, o placar pode mudar de uma hora para outra, uma simples falta de atenção. Mesmo sendo um time jovem, o Lençóis Paulista Raiders sonha em voar alto. A meta é atingir um nível competitivo para participar de campeonatos com outros times do interior paulista. O ano passado a gente usou a experiência no campeonato mesmo para ganhar rodagem, para os jogadores que nunca tinham jogado, experimentar como é que é até dentro de campo. A gente acha que a gente pode alcançar uma vaguinha nos playoffs para esse ano, para fazer um jogo aí na pré-temporada, aí quem sabe até chegar à final, mas isso daí já é um sonho um pouco maior, né? A tarefa não é fácil, mas o prazer de desbravar um esporte que cresce a cada dia no Brasil é o principal combustível para esses jogadores. Ninguém daqui recebe nada, mas é um prazer que não se mede. E estar aqui vendo a evolução de cada atleta, vendo a dedicação de cada um, para mim não tem preço. Não quero mais sair desse time. Gosto muito desse time, estamos crescendo, estamos bem, temos ótimos jogadores. E assim eu quero ficar, não quero mais sair dele não. Nem se outro me convidar, não saio mais desse. E olha só, no último sábado, a seleção brasileira de futebol americano conseguiu se classificar pela primeira vez para disputar a Copa do Mundo da modalidade. Os jogos vão ser realizados ainda neste ano nos Estados Unidos. Quem sabe, em breve, a gente não vê esses atletas aqui da região representando o país em uma competição internacional. Já pensou? Nós estamos na torcida. O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!